Boa tarde, pessoal. Todo mundo consegue me escutar? Quem está ouvindo aí? Beleza? Bom, prazer. Meu nome é Nicolas. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui no mais um AWS Summit São Paulo. Sou arquiteto de soluções aqui na AWS. Trabalho majoritariamente com empresas do segmento de Enterprise e faço parte também da comunidade interna de IoT da AWS. Aqui comigo está o Breno. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês também hoje. Também sou arquiteto de soluções, meu nome é Breno. Eu também atendo clientes aqui da AWS do setor de Enterprise e também industriais. E hoje a gente está aqui para falar um pouco da nossa jornada digital de Digital Twin com a IoT Twin Maker. Com você a palavra, Nicolas. Pessoal, então hoje durante essa sessão a gente vai explicar um pouco mais desse conceito, né, que é o Digital Twin ou gêmeos digitais, os principais desafios e como a AWS consegue ajudar a simplificar essa jornada através do AWS IoT Twin Maker. Depois a gente vai fazer uma demo para materializar um pouco desse conceito, para vocês verem mais na prática o que é isso de verdade. E deixaremos alguns próximos passos caso vocês queiram aprofundar os seus conhecimentos nessa tecnologia. Por gentileza, quem já trabalhou ou trabalha no setor industrial, com empresas de indústria, poderia levantar a mão? Legal. Então, a gente entende que, independente do segmento, né, seja uma indústria agrícola, uma indústria da manufatura, do segmento de energia, entre outros, existem desafios em comum. E conforme as suas operações elas vão aumentando, né, o número de ativos vão crescendo e o que a gente percebe é que cada vez mais esses dispositivos eles vão gerando uma massa de informações e as empresas elas precisam extrair valor desses dados, né? E para isso elas estão buscando novas tecnologias para conseguir de fato coletar com mais precisão essas informações, analisar, catalogar esses dados e então extrair valores dessas informações que vão ajudar elas a tomar decisões mais rápidas e mais assertivas. E para isso a AWS pode ajudar vocês. Aqui a gente introduz a iniciativa da AWS para a indústria, ou AWS for Industrial. Essa iniciativa compõe serviços e soluções que ajudam clientes a transformar seus negócios pensando nesse setor de indústria. Então a gente vê clientes utilizando diversos serviços da AWS para resolver problemas tanto lá no começo do desenvolvimento de um produto, por exemplo, na parte de engenharia e design, até a parte de gerenciamento de supply chain. Um outro tema que é muito importante nesse tipo de cliente é a parte de sustentabilidade. E a partir do momento que você começa a utilizar a AWS, você já herda várias iniciativas de sustentabilidade que a AWS tem. Por exemplo, até 2025, a AWS tem a meta de ter todos os seus data centers e operações de data center rodando a partir de fontes de energias sustentáveis, ou melhor, fontes de energias renováveis. E a Amazon como um todo, né, não só a AWS, tem também a meta de até 2040 ter todas as operações com emissão de carbono líquido zero. Então, a partir do momento que o cliente utiliza a AWS, ele já herda todas essas iniciativas e, claro, do lado do cliente existe também uma responsabilidade que possibilita que esse cliente otimize os seus recursos e tudo mais para ele rodar de cada vez mais sustentável na nuvem. E a gente vê esses clientes utilizando esses tipos de serviços para muitas vezes oferecer tanto serviços quanto produtos cada vez mais inteligentes para o consumidor final. E pensando um pouco mais em quais são as tecnologias que compõem o AWS para a indústria, algumas das principais que a gente pode pensar são a de IoT. Então aqui a gente pensa muito na parte de, por exemplo, coleta de dados no chão de fábrica, como enviar isso para a nuvem para poder extrair algum tipo de inteligência desse dado. E aí, uma vez que está na nuvem, a gente pensa em formas de processar esses dados em larga escala. Então, a AWS tem toda uma stack de serviços analíticos e também de inteligência artificial e machine learning. Muitas vezes para clientes que não possuem nem experiência prévia com inteligência artificial e machine learning, a gente tem vários serviços gerenciados que facilitam a adoção desse tipo de tecnologia. Então, uma vez que esses dados são enriquecidos na nuvem, os clientes utilizam isso para otimizar processos, otimizar a coleta desses dados e, mais uma vez, a gente retorna lá para a parte de IoT e coleta desses dados no chão de fábrica. E aí a gente fecha esse ciclo virtuoso aqui na AWS. Bom, e aqui a gente apresenta, né, não só o mais completo conjunto de serviços e soluções,
mas também a mais completa comunidade de parceiros. Não sei se vocês já tiraram algum tempo para conhecer os parceiros que estão aqui no evento. Fica aqui o convite para vocês darem uma volta e conhecer vários parceiros da AWS que podem ajudar vocês a adotarem esse tipo de solução também. Mas a gente vê, no final das contas, né, como eu estava falando, a gente vê nossos clientes adotando serviços da AWS para a indústria. Desde lá no começo, quando vai fazer o design de um produto, para acelerar o design, a gente vê equipes de engenheiros usando meios de computação para poder compartilhar o trabalho uns com os outros, né? Também o provisionamento de hardware, por exemplo, hardware gráfico, que muitas vezes você precisa para fazer simulações de fluidodinâmica, coisas do tipo. Tudo isso você consegue provisionar na AWS de maneira muito mais simples. A gente vê também clientes otimizando as operações, né? Uma vez que você tem todos esses dados na nuvem, fica muito mais fácil você tanto processar esses dados, mas também disponibilizar e deixar eles, enfim, mais disponíveis para pessoas diferentes, de setores diferentes, poderem consumir e otimizar seus processos. E um exemplo aqui que eu posso dar, que é muito simples de pensar, é o da própria Amazon.com. É um cliente que utiliza toda essa stack de AWS para a indústria nos nossos fulfillment centers, ou melhor, nos nossos centros de distribuição. Tanto no maquinário, a gente tem a parte de IoT para coletar dados, enviar esses dados para a nuvem, mas também existe a parte, por exemplo, de inteligência artificial para a gente poder detectar se tem algum equipamento que pode dar uma possível falha baseado naqueles dados que a gente está coletando, detectar anomalias, coisas do tipo. E também esses serviços de machine learning, inteligência artificial, podem ajudar na parte de supply chain também, onde a Amazon.com, né, cada vez utiliza mais desses serviços para poder prever de forma melhor o tempo que demora de um pacote de sair desse centro de distribuição até chegar no cliente final. Então a gente vê vários clientes, não só a Amazon.com, reinventando até a parte de supply chain e transformando os seus negócios. Pessoal, e falando sobre transformação de negócios, né, e principalmente para o segmento do industrial, que a gente escuta há alguns anos já sobre a próxima revolução industrial, que é a indústria 4.0, né, que vem aí para sanar diversos desafios, né, sejam desafios relacionados à redução de custo, otimização de capital, desafios mais conhecidos, né, como aumento de resiliência, até desafios mais recentes, né, como o que o Breno comentou sobre a questão de sustentabilidade, como reduzir a nossa pegada de carbono, até a problemas relacionados à cibersegurança, né. Então, conforme as tecnologias elas vão evoluindo, a gente vê que ataques mais sofisticados vão surgindo também. Segurança é sempre uma questão primordial ali para os nossos negócios. E a indústria 4.0 ela vem com uma proposta de fato, fundir, né, as tecnologias e disciplinas de tecnologia da informação e tecnologia de automação, onde a gente tem a tecnologia da automação ali tratando dos dados de máquinas, né, da nossa operação, do nosso chão de fábrica, das nossas linhas de produções, das nossas plantas de produções, e controlando como essas informações, esses dados, eles automatizam ali os nossos processos. E a tecnologia de informação muito mais num lado gerencial, né? Então, como é que eu tiro, de fato, o valor desses dados? Onde a gente percebe que os dados, as informações e a inteligência dos nossos processos são de verdade ali o real ativo, né, das nossas empresas. Então, com essa junção, a gente vai conseguir cada vez mais ter dispositivos inteligentes que vão, de forma segura, transferir essas informações para essa camada da tecnologia da informação, para que esses dados sejam analisados e modelos de machine learning possam ser construídos, automações mais inteligentes possam ser disponibilizadas para a nossa operação de fato. E quando a gente vê novas tecnologias como essa surgindo, a gente entende que conceitos como o de Digital Twin, que é o tema da nossa sessão de hoje, surgiram. Na verdade, esse tema ele já é um tema mais antigo. Ele surgiu na época dos anos 60, aproximadamente, dentro da NASA, quando eles estavam lançando a Apollo 13. Eles precisavam criar um sistema que replicasse ali toda a estrutura, né, das aeronaves que estavam naquele ambiente nosso, que é o espaço, e com o intuito de entender situações que poderiam vir a acontecer antes que elas acontecessem, né, e de fato conseguir trazer ali a tripulação de forma segura para a Terra novamente. Então,
O conceito de digital twin, de fato, é a criação, né, de um sistema virtual que represente e que, de fato, seja alimentado de forma viva com dados do meu sistema físico. Esses dados, essa representação, ela vai, de fato, imitar ali, seja uma estrutura, seja um processo, seja um componente físico ou toda uma operação, com o intuito, de fato, de ter um resultado de negócio, seja um aumento na performance, melhora da eficiência, uma redução de custo, o desenvolvimento de um produto novo. E assim, como esse conceito é um conceito que já existe há muito tempo, né, a gente percebeu que as tecnologias que foram surgindo nos últimos 10 anos, de fato, eram necessárias para que esse conceito novo ele pudesse ser disponibilizado. E que tecnologias são essas? Então, principalmente sensores, né, onde a gente vê ali o barateamento, né, a redução de custo dos sensores nos últimos 10 anos. Então, caiu aproximadamente 50% o valor desses dispositivos, que de fato são chave para que a gente consiga metrificar e fazer toda a parte de telemetria, né, da nossa operação e coletar essas informações com mais precisão. A parte de conectividade, então como eu transfiro essas informações de forma rápida, né, e em larga escala para a terceiro ponto, que seria a parte de computação, poder computacional, né? Então, através da nuvem, a gente consegue ali consumir todas essas informações. Então, eu tenho sensores mais baratos, eu tenho tecnologias de conectividade como 5G, que é algo muito recente, né, está disponível agora, e o poder da nuvem para a gente conseguir, de fato, consumir todos esses dados, processar essas informações e extrair valor. A gente percebe também que existem alguns níveis de digital twin, onde o primeiro nível seria um nível que a gente chama de informativo, né, onde, de fato, eu tenho ali uma representação, seja em 2D ou em 3D da minha operação, do meu sistema físico. O segundo nível seria um sistema, a gente chama de nível descritivo, né, onde eu tenho ali uma conexão entre esse mundo físico e o meu mundo virtual. E ali eu já tenho, por exemplo, um monitoramento, eu tenho alertas, eu tenho algumas métricas de negócio definido. O terceiro nível seria um nível onde eu já consigo fazer aplicação de modelos de machine learning para fazer predição. Então, eu já consigo entender o comportamento desses sistemas e prever, por exemplo, quando uma manutenção precisa ser realizada. E o quarto nível seria o nível que a gente chama de vivo, onde eu já alimento esses modelos de forma mais automatizada, né? Então, eu consigo replicar a estrutura do meu modelo físico no meu modelo virtual de uma maneira mais fácil e com uma frequência muito mais rápida. Os principais casos de uso que a gente vem acompanhando no mercado são, primeiro, para aumento de resiliência de plantas remotas, né? Então, onde eu tenho ali uma operação num lugar inóspito ou com baixa conectividade, como é que eu consigo prever situações, né, e trazer ali inteligência e resolução de problemas que podem acontecer nessas plantas que estão em lugares com baixa conectividade, por exemplo. Ou como eu melhoro a operação e aumento a performance da minha planta de produção, como eu trago mais eficiência para esses sistemas. Um terceiro caso de uso que a gente vê também seriam para sistemas que operam em ambientes comerciais, né? Como é que eu trago uma experiência melhor para o público, né? Então, se a gente imaginar, por exemplo, um shopping center que tem ali um tráfego de pessoas, né, passando, eu tenho sistemas automatizados que operam nesses lugares, por exemplo, como portas automáticas, escadas rolantes, sistema de monitoramento de câmeras, refrigeração. Como que eu compreendo o comportamento dessas pessoas e eu consigo ali, de fato, trazer uma inteligência, de fato, para esses sistemas automatizados, para que eu consiga diminuir o consumo de energia ou trazer uma experiência mais agradável para os consumidores que estão trafegando ali dentro. E a gente percebe que, assim, é um conceito novo e não é fácil criar gêmeos digitais, de fato, né? Então, a gente vai tratar ali com dados que são de diversas fontes diferentes, né? Quando a gente fala do ambiente de automação, a gente tem diversas fontes, os dados geralmente eles estão em silos específicos. Como que eu combino todos os dados, como é que eu coleto essas informações de forma segura e trago para uma camada de cima, né? Nessa camada de cima, como é que eu modelo essas informações combinando
a expertise da minha operação, né? Que são, de fato, os meus processos, podem ser pessoas, podem ser um dispositivo. Como é que eu trago e replico esses modelos que vão estar coletando dados de diversas fontes diferentes para uma estrutura lógica ali que represente, de fato, aquela operação, aquele processo. E como que eu crio uma visualização efetiva, né, com esses dados e esses modelos, onde eu consiga ali melhorar e acelerar a tomada de decisão, né? Então, uma vez que eu entendi a lógica que eu preciso replicar, como é que eu trago isso para uma visão de fácil compreensão, onde eu consiga ter todas as informações necessárias, por exemplo, para entender que aquele problema que está acontecendo é numa máquina específica, daquela localidade específica dentro da minha produção, e que aquele problema não está relacionado, por exemplo, com uma manutenção que deixou de acontecer, e sim com uma falha por utilização errada daquele dispositivo. Então, a ideia de um Digital Twin é a gente conseguir trazer esses dados e construir essa visualização dessa forma. Porém, não é fácil, e é aí que a AWS IoT Twin Maker entra para poder ajudar vocês. Bom, vamos pensar aqui em todo o processo da criação de um Digital Twin, desde o início, desde lá do chão de fábrica, para a gente entender melhor como que o AWS Twin Maker entra nesse jogo. Bom, pensando ali no primeiro quadradinho à esquerda, né, a gente tem ali alguns dispositivos de exemplo. Então, pensem que numa fábrica ou numa planta de operação, a gente tem, primeiro, câmeras que podem estar tanto fazendo um monitoramento de segurança ou monitorando esteira de produção, monitorando qualidade de produto, algo do tipo. Essas câmeras geram um tipo de dado que é um feed de vídeo que a gente precisa armazenar em algum lugar para fazer algum tipo de processamento. A gente também tem no chão de fábrica diversos equipamentos industriais que você precisa fazer, por exemplo, tanto um inventário desses equipamentos, entender como que os sensores ali estão gerando esses dados e enviando para você. Você pode ter sistemas embarcados, enriquecendo esses dados também, enviando então uma quantidade maior ainda de dados. E também você pode ter, enfim, N tipos de dispositivos diferentes conectados, gerando dados. Então, como que a gente começa a pensar nesses dados para a gente poder extrair alguma informação deles? Para a gente conseguir ingerir esses dados na nuvem, a AWS tem alguns serviços que podem ajudar nessa conexão, né, que seria esse segundo quadradinho ali, né, a parte de ingestão de dados. E alguns exemplos aqui seria o Greengrass, que é além de ser um serviço que roda na nuvem, ele também funciona como um gateway que roda na borda. Ou seja, você teria dentro do chão de fábrica um dispositivo rodando Greengrass para se comunicar com seus dispositivos de forma local, com baixíssima latência. E nesse exemplo aqui, você poderia colocar um componente lá dentro para receber o feed de vídeo das suas câmeras. Então, esse conector, ele se conecta às suas câmeras e envia esse feed de vídeo para o nosso serviço ali, o Kinesis Video Streams, que está logo à direita. Um outro exemplo... Desculpem. Beleza. Um outro exemplo aqui, pensando em inventário, por exemplo, de equipamentos industriais, seria o IoT Sitewise. O IoT Sitewise é um serviço da AWS que ajuda tanto na parte de coleta de dados, ali no chão de fábrica, por exemplo, fazendo interface com protocolos que são industriais, mais tradicionais no mercado, a tradução desse protocolo para poder enviar esse dado para a nuvem e toda a parte de organização e visualização desse dado também pode ser facilitada utilizando o Sitewise. E o Sitewise tem a funcionalidade também do Sitewise Edge, que seria trazer algumas funções dele da nuvem para a borda. Ou seja, é um outro serviço que você consegue rodar e utilizar várias funcionalidades dele logo ali no chão de fábrica. Um outro exemplo aqui seria o AWS IoT Core, que é o serviço principal de IoT da AWS, onde você faz toda a organização dos seus dispositivos conectados, mas também esse serviço serve como um broker, onde todos os seus dispositivos podem enviar mensagens ali e essas mensagens vão ser processadas para, por exemplo, você armazenar no seu data lake ou em outros tipos de serviço. Beleza, a gente já pensou na parte de ingestão desses dados, tem dados de diferentes fontes e em diferentes formatos, né? Então, a gente vai armazenar esses dados em lugares diferentes também. Muitas vezes são bases de dados que são otimizadas para cada um desses tipos de dados. Por exemplo, o que eu falei aqui do Kinesis Video Streams, que é um serviço para
alimentação de feeds de vídeo, né, streams de vídeo, para você poder consumir ele posteriormente. O IoT Sitewise, como eu falei, para organizar todos os seus dados industriais ali, tanto de modelos dos seus equipamentos, mas também a telemetria que eles estão recebendo. O nosso serviço de storage de objetos, o Amazon S3, onde você pode armazenar ali tanto dados que estão chegando o tempo inteiro, mas também dados, por exemplo, estáticos, manuais de equipamentos, enfim, todo tipo de arquivo de objetos estáticos você poderia armazenar. E por último, de exemplo aqui, a gente tem o Amazon Time Stream, que é um banco de dados não relacional que é otimizado para dados de telemetria, ou melhor, dados que são séries temporais. Então, é um caso de uso muito utilizado no cenário de IoT. Além de todas as soluções da AWS, vocês também teriam as opções ofertadas por parceiros nossos. Aqui tem um exemplo do Snowflake, mas indo no marketplace da AWS, vocês vão ver que tem diversas outras opções. Bom, beleza. Uma vez que a gente tem todos esses dados agora armazenados, a gente já consegue conectar o chão de fábrica com a nuvem. Como que eu consigo, por exemplo, entender, como o Nicolas estava mencionando, né? Se eu tenho um defeito em equipamento, como que eu consigo entender de onde que está vindo esse defeito? Eu teria que consumir dados de vários lugares diferentes. Se a gente pensar, por exemplo, numa turbina que começou a apresentar algum defeito ela apresenta alguma anomalia na velocidade de rotação comparada às outras turbinas. Como que eu consigo começar a entender o que está acontecendo? Eu posso conferir quando foi a última manutenção dessa turbina no meu ERP, eu posso conferir os dados históricos de rotação para ver se esse é um defeito recente, se é um defeito mais antigo, eu posso conferir outros dados de telemetria dessa turbina, e esses dados muitas vezes estão armazenados em lugares diferentes. E aí entra o IoT TwinMaker. Esse serviço vai ter algumas funcionalidades principais. A primeira delas seria a de conectores. Esses conectores vão servir para conectar as data sources, ou melhor, fontes de dados diferentes. Então, a gente pensa que você tendo dados armazenados no Sitewise, no S3, no Kinesis Video Streams, no TwinMaker a gente tem diversos conectores que podem ser tanto conectores nativos do serviço, como está no exemplo aqui do IoT Sitewise, mas você também pode personalizar seus próprios conectores. Ou seja, você não fica limitado a se conectar só a esses serviços que você está vendo aqui, mas você pode personalizar outras fontes de dados. Ok, uma vez que o TwinMaker consegue conectar essas diferentes fontes de dados, eu preciso também facilitar como que eu compreendo esses dados que estão chegando. E aí vem a segunda funcionalidade, que é a parte de modelagem dos seus assets, né? Como que você modela seus ativos ali na nuvem, criando hierarquias entre eles, né? Por exemplo, eu tenho uma planta X que tem diversos setores diferentes, tem diversos equipamentos, cada equipamento tem um conjunto diferente de sensores. Como eu organizo isso tudo? Aí entra essa parte de modelagem. A terceira funcionalidade principal aqui do TwinMaker seria a parte do compositor de cenas. E aqui a gente já pensa em quem que vai consumir esses dados. Muitas vezes não é tão fácil você, para um operador, simplesmente ler vários números diferentes. Então, no compositor de cena, você também consegue importar modelos 3D, por exemplo, dos seus equipamentos, criar cenas diferentes e personalizadas. A gente vai ver isso na prática, como funciona. E trazer essa parte mais visual, né, onde você consegue ver a localização dos seus equipamentos, qual equipamento pode estar dando algum defeito ou não, etc. E, por último, de funcionalidades principais, seria a disponibilização das APIs do TwinMaker. Então, você pode desde criar uma aplicação personalizada, conectar ela ao TwinMaker e receber todas essas informações que o TwinMaker vai centralizar, ou seja, você, como desenvolvedor, você não teria que se conectar a várias bases de dados diferentes. Você se conectaria apenas ao TwinMaker e o TwinMaker já faz essa conexão para você por meio desses conectores. E também teria o exemplo que a gente vai utilizar aqui, que é conectar um dashboard do Grafana diretamente ao TwinMaker, e aí ele consegue consumir todas essas informações. Você cria aquele dashboard com várias partes diferentes, mostrando diferentes dados de diferentes fontes. Pessoal, entrando um pouco mais no detalhe agora de cada uma dessas funcionalidades, falar um pouquinho sobre os conectores, né? Então,
Os conectores, de fato, serão formas da gente consumir esses dados das fontes de dados específicas, né? Cada uma das que a gente vai precisar trazer ali para compor o nosso gêmeo digital. É legal comentar aqui que o TwinMaker ele não vai armazenar os dados, né? Então eu não tenho ali uma replicação das suas bases, nem nada. Simplesmente eu vou consultar essas informações através desses conectores, né? Como a gente viu, já existem alguns disponíveis nativamente, mas estarão surgindo. Hoje a gente tem o AWS IoT Sitewise, né? Que uma vez que eu trago esses dados e estruturo eles dentro do Sitewise, o TwinMaker consegue consumir essas informações. Ou a gente pode também construir os nossos conectores através de funções Lambda, tá? Então eu posso customizar ali, se eu tenho uma ferramenta terceira, por exemplo, né, como a gente comentou, Snowflake ali, então a gente já tem, na verdade, um repositório de código no GitHub com alguns exemplos, esses que vocês estão vendo, mas vocês também podem customizar o de vocês. Então, para quem não está muito familiarizado, essa customização ela vai ser feita através de um serviço que a gente chama função Lambda, né? AWS Lambda Function. A função Lambda basicamente é um pedaço de código que vocês vão escrever, suporta diversas línguas, linguagem de programação, e esse código ele vai ser executado quando alguma coisa acontecer, né? Uma trigger de estimular esse código. No caso do TwinMaker, ele vai ser estimulado quando você fizer uma chamada de API que precisa consumir aquelas informações daquele conector específico. Falando um pouquinho mais sobre os modelos, né, aqui a gente usa um conceito baseado em entidades e componentes. Então, uma entidade ela vai ser a representação, seja de uma máquina ou de uma linha de produção, seja de um processo específico, de uma construção, né? Então, essa entidade ela vai ser construída a partir desses componentes. Cada componente ele vai se dar através de um conector. Né? E esse conector, de fato, é o cara que vai trazer ali as informações e contextualizar aquela entidade. Então, imagina que eu tenho uma turbina eólica, por exemplo, que é o exemplo que a gente vai usar na demo, e eu quero saber ali, por exemplo, qual que é a temperatura que aquela turbina possui, qual é, por exemplo, a velocidade de rotação da turbina, qual que é, se tem pressão, qual que é a eficiência de energia que ela está gerando, né? Entre outras informações que possam fazer sentido e contextualizar tudo isso junto com o construtor de cenas também. Então eu tenho uma imersão visual, além de todas essas telemetrias que eu vou estar consumindo. Bom, como eu citei que a terceira funcionalidade seria o compositor de cenas, aqui vocês podem importar esses modelos 3D. A gente adotou nesse serviço o formato padrão para esses modelos 3D, o GLTF, que é um formato open source, então vocês não teriam que usar formatos proprietários, e também é um formato que é otimizado para você renderizar ele em navegadores. Então, poderia ser consumido em diversos dispositivos diferentes por meio do navegador. E é importante lembrar que o compositor de cenas não é feito para vocês fazerem o modelo 3D desde o começo, né? Não é um designer. Seria uma ferramenta para você importar esses modelos, organizar eles, fazer diferentes relações entre esses modelos e compor a sua cena. Além disso, você consegue adicionar outros tipos de funcionalidades aqui no compositor de cenas. Pode passar o slide. Aqui alguns exemplos, né? Você poderia ter importado a imagem desse equipamento e você pode adicionar alguns indicadores, por exemplo, um indicador de movimento para um operador entender melhor como que é o fluxo de algum fluido ali dentro. Você pode criar templates de cenas e adicionar o que a gente chama aqui de tags, que seria esse pontinho azul ali. Uma tag seria algo que é dinâmico, que muda de acordo com o dado que está chegando ali naquele momento. Então, você poderia, por exemplo, criar uma tag de alerta para algum momento em que esse equipamento entrasse em um estado que não é desejado e que você queira visualizar aquilo de maneira fácil. A gente vai mostrar como que isso acontece na demo também. E como eu mencionei, aqui na demo a gente vai utilizar o Grafana como uma forma fácil de você já integrar o TwinMaker com uma camada de visualização. A gente vai utilizar aqui o serviço gerenciado de Grafana da AWS, mas vocês poderiam também utilizar o Grafana código aberto, né? Por exemplo, você poderia instalar ele numa instância EC2 e fazer todo o gerenciamento. A diferença aqui é que
vocês ficariam com a parte de gerenciar os servidores onde aquilo roda, gerenciar a parte de performance, escalabilidade, alta disponibilidade e tudo mais. E utilizando o serviço gerenciado aqui de Grafana da AWS, essa parte vira já está automatizada, né? A sua preocupação seria só com a parte visual do Grafana mesmo, só a utilização do serviço. E por último, a gente tem o construtor de aplicações do Digital Twins, ou seja, é aquela parte onde eu falei que você pode integrar os seus serviços, a sua própria aplicação customizada com o Twin Maker, para consumir aqueles dados e montar, por exemplo, dashboards integradas a outros sistemas. E para ajudar os desenvolvedores aqui, vocês têm acesso a SDK da AWS para o desenvolvedor, onde você consegue fazer essa integração de forma muito mais simplificada. E também no GitHub da AWS tem diversos códigos de exemplo onde que você pode replicar e utilizar para fazer essas integrações. Pessoal, agora a gente vai iniciar a demo aqui para mostrar para vocês como esse conceito e esses serviços se integram e como o Twin Maker pode ajudar nessa jornada. Vou explicar um pouquinho aqui da arquitetura. Então, nesse cenário que a gente vai utilizar aqui uma turbina eólica. Na verdade, essa turbina ela vai ser simulada por um script, então vou ter uma telemetria aqui sendo gerada, tá? Essas informações elas vão ser organizadas aqui dentro do AWS IoT Sitewise. Inclusive eu recomendo para quem estiver aqui amanhã assistir a palestra de indústria, se eu não me engano acho que é 2.202. Vai ter uma demo super bacana também de como estruturar o AWS IoT Sitewise um pouco mais no detalhe. Uma vez que eu tenho aqui essa replicação basicamente das tags, né, que eu tenho nos meus sistemas industriais, eu vou ter esses dados armazenados e eu vou conseguir consumir através do conector nativo aqui do AWS IoT Twin Maker para a Sitewise, né? Uma outra informação que a gente vai ter aqui seria o modelo 3D, né? Como o Breno comentou, o AWS IoT Twin Maker ele não é recomendado para que a gente faça o design ou crie ali o modelo do zero, e sim que eu importe o modelo já criado e depois eu organize essas representações 3D para, de fato, representar minha operação, meu chão de fábrica, o que seja. Então a gente pegou um modelo aqui open source, fizemos o upload para um bucket do S3 e criamos a cena aqui a partir desse modelo 3D. E com isso a gente gerou a nossa entidade. Então temos uma representação gráfica, mais os dados de telemetria sendo combinados aqui para representar a nossa entidade, né? Modelado aqui na nossa entidade. E vamos combinar tudo numa visão um pouco mais facilitada dentro do Grafana gerenciado. Então o primeiro passo é a gente criar aqui de fato o nosso modelo dentro do AWS IoT Sitewise. Então é muito simples. Aqui eu vou criar em Models, clicar em Models, Create New Model. Aqui eu vou dar um nome para esse modelo. O que é um modelo dentro do AWS IoT Sitewise? É basicamente um template que vai representar o meu asset, no caso a nossa turbina eólica, e ele pode ser replicado para diversas turbinas. Então se eu for criar, por exemplo, uma planta de turbinas eólicas, eu posso criar esse modelo para uma turbina uma única vez e depois eu replico isso. Então ali eu estou definindo um tipo de medida. Só um momento. Esse era o nosso medo aqui durante a demo, que pausar o vídeo é um pouquinho complicado. Eu vou deixar passando. Chegar naquele ponto de novo. Então basicamente só vou criar o modelo novamente ali. Passar aquele pedacinho que a gente já tinha feito. E aqui eu estou definindo qual é a métrica que eu quero coletar, né? Então seria uma métrica padrão. Todas as minhas turbinas eólicas teriam essa mesma medida ali. Estou dando nome para ela, o tipo de unidade RPM e qual o tipo de variável que eu quero utilizar ali no caso double. Aguardo a criação desse modelo e a partir daí eu consigo criar o meu asset.
Então, o modelo criado está ativo, eu vou ali em Assets, Create Asset, seleciono o modelo que eu acabei de criar, dou um nome para esse asset, muito simples, e ele já vai herdar ali as configurações que eu defini. Feito isso, uma vez que ele está ativo, eu vou ali em Measurements e eu vou definir um alias, basicamente vai ser o meu tópico onde eu vou fazer a ingestão dos dados ali, tá? Para essa turbina em específico. Para cada uma das turbinas eu poderia ter um alias diferente. Então, eu defino ali um padrão de tópico, Wind Farm, Wind Turbine, 01 e o campo que eu quero coletar. Aquele dado específico. Salvo. Uma vez que ele está criado, vou dar um pause aqui rapidinho só para explicar. Eu vou utilizar agora que eu vou configurar o script que vai fazer a ingestão desses dados, simulando o meu sensor real, tá? Então aqui eu estou utilizando o AWS IoT AWS Cloud9. Ele é uma interface de desenvolvimento. Por trás dele ali tem uma instância C2, facilita bastante a utilização e desenvolvimento. Aqui eu estou acessando o terminal dela, tá? Então a vantagem é que eu consigo acessar isso através do browser, então eu não preciso de fato me conectar via SSH nem nada. Vou mostrar o script, um script bash simples. Ele gera dados randômicos ali, eu estou construindo o payload do que eu quero fazer em gestão, tá? Então, eu vou editar ali o campo property alias, estou trocando ali para o alias que eu acabei de criar. E definindo o sitewise para aquele asset específico. E eu altero o... Vocês podem ver aqui embaixo que eu estou usando a linha de comando, tá? A AWS CLI para poder fazer a ingestão. Eu só altero ali novamente o tempo que eu quero que esse script fique se executando. Então, a cada 5 segundos ali eu quero que ele gere um novo dado. Feito isso, eu vou salvar e vou executar. Ele vai começar a gerar informações e a gente vai acompanhar lá no SiteWise esses dados chegando em tempo real. Então, uma vez que o script está rodando, eu tenho ali o último valor que ele enviou. A gente pode aguardar alguns segundinhos ali, eu vou ter um valor diferente. Então, conforme ele vai executando, novos dados vão chegando. Então, eu já tenho meus dados temporais ali sendo gerados, né? A telemetria da velocidade da minha turbina. Agora, vou dar mais um pause aqui. A gente vai criar aqui o nosso ambiente de trabalho dentro do TwinMaker, tá? A gente chama de Workspaces. Cada Workspaces ela vai representar o seu gêmeo digital. Ele trabalha como se fosse um container mesmo, então ele está fechadinho ali, é um ambiente selado, onde vocês conseguem definir, por exemplo, quem tem acesso àquele gêmeo digital. E todas as configurações de entidade estão dentro daquele workspace. Vocês podem ter mais de um. Aqui na demo, eu não mostrei para vocês a criação do workspaces, tá? Mas ela já tinha deixado esse passo criado. No final da apresentação a gente vai deixar um link para vocês, se vocês quiserem seguir os passo a passo para poder criar também. Aqui eu estou criando a entidade, então basicamente só acessei a Workspaces ali, vim em Entities, vou dar uma Create ali, vou criar uma nova. E uma entidade ela poderia ser desde o meu equipamento, poderia ser toda a minha planta de turbinas, uma turbina única, um componente específico da minha turbina, um processo, como eu comentei. Então aqui de fato eu trago a inteligência do meu negócio para representar a minha operação, né? E de fato eu consegui fazer a simulação daquilo que eu tenho no meu ambiente físico. Uma vez que eu tenho minha entidade criada, eu vou trazer agora contexto para ela através dos componentes, né? Então, como eu comentei, os componentes eles são criados através dos conectores. Aqui eu vou adicionar o conector nativo. Vou dar um nome para esse componente, primeiramente, que seria a velocidade da turbina, né? E eu seleciono da onde que esse dado vai vir, né?
Então, no caso, eu vou utilizar o conector para o IoT Sitewise. Eu poderia ter mais opções se eu tivesse algum conector customizado. Seleciono o modelo que eu acabei de criar lá no Sitewise, seleciono o asset que está gerando aquela informação e salvo. Todo o ambiente de trabalho, o workspace dentro do TwinMaker, ele está vinculado com o bucket do S3 nativamente. Então, vocês vão ver que eu tenho ali do lado esquerdo, Resource Library. Todos os arquivos que eu fizer upload para dentro desse bucket, eles ficarão disponíveis nessa seção aqui. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho dentro do bucket S3 de fato. Aqui, basicamente, é aquele arquivo cine.gltf, que é o nosso modelo 3D, que é a representação da nossa turbina. Então, quando eu crio esse workspace, ele cria esse bucket automaticamente para mim, tá? Então, ali eu simplesmente fiz o upload desses arquivos e eles apareceram como disponíveis ali dentro da minha workspace dentro do TwinMaker. Agora eu vou criar minha cena, né? Então, basicamente eu vou ali em Scenes. Como a gente comentou, aqui é uma ferramenta simples para que eu possa de fato só organizar esses modelos, né? Esse ambiente gráfico já criado. Não vou criar nada, não vou desenvolver, fazer o design de uma peça, por exemplo. E sim combinar essas informações e a disposição delas dentro de um plano cartesiano. Aqui é a carinha do nosso compositor de cenas. Então, como eu comentei, um plano cartesiano, eu consigo fazer a disposição agora desses modelos gráficos aqui dentro. Eu vou adicionar um modelo 3D agora. Como vocês podem ver, ele está buscando ali na minha biblioteca de recursos, né, aquele arquivo que eu já tinha feito upload. Seleciono e adiciono ele ali. Então aqui eu tenho um modelo 3D que representa a minha turbina. Aqui eu vou fazer uma alteração só para que eu consiga ter as configurações de ambiente ali de luz melhores, né, para que eu consiga ver, ali estava meio estranho. Salvo. Além disso, eu tenho algumas outras opções, né? Nesse caso aqui eu vou adicionar uma tag. Então, eu quero que aquela informação de velocidade, ela tenha uma interação dentro da minha cena. Então, toda vez que eu atingir um determinado threshold, por exemplo, velocidade acima de 100, essa tag ela vai mudar de cor, representando um problema. Então, no meu contexto da minha operação aqui, uma velocidade acima de 100 é um problema, e isso eu quero ter essa informação de forma fácil na hora que o meu operador estiver consumindo esse dado. Basicamente, eu dou um nome para a tag, seleciono um ícone default para ela, seleciono ali qual que é a entidade que vai estar trazendo a informação, o componente específico e a propriedade. Feito isso, eu posso configurar as regras, né? Então eu posso criar uma nova regra ali, dou um nome para ela, muito simples, e adiciono ali a expressão que vai representar o meu threshold. Então, no caso, eu digo qual que é o parâmetro que eu quero consultar, no caso speed, quando for maior do que 100, e aí eu dou uma ação, né? O que vai acontecer? Eu quero que o ícone mude de cor para essa opção vermelha. Quando for acima de 80, eu vou configurar para que seja um alerta. Fique um status de warning, por exemplo. E aí eu simplesmente aplico essa regra que eu acabei de adicionar para essa tag. Então, nas configurações da tag aqui do lado direito, eu vou lá e seleciono qual que é o Rule ID que eu quero implementar. E está salvo, pessoal. Eu não preciso salvar aqui, a minha cena está criada, certo? Agora, basicamente, no Grafana, a gente tem um plugin para conectar com a AWS IoT TwinMaker. Deixa eu compartilhar aqui, acho que fica um pouco mais fácil. Vou deixar passando. E nesse plugin, a gente simplesmente aponta qual que é a workspace que a gente tem,
tá? Tem uma política de uma role da AWS para poder ter as permissões certinhas ali que eu preciso para conectar nesses recursos. A partir daí, eu posso criar as minhas visualizações da mesma forma que eu crio para outros recursos dentro do Grafana, tá? Eu vou lá, adiciono um painel, seleciono qual é o tipo de visualização, no caso aqui a gente ia fazer uma do tipo time series. Aí eu seleciono qual que é a origem daquele data source. No caso seria aquela entidade, o componente bonitinho, eu seleciono e vou colocando esses gadgets dentro do meu painel ali, do meu dashboard. Para a visualização 3D, que foi aquela cena que a gente criou, basicamente eu seleciono o tipo de visualização do TwinMaker. Ele tem duas formas, eu posso trazer uma visão de câmera, então de vídeo, fazer o streaming como o Breno tinha comentado, e eu posso trazer as cenas também. Então no caso aqui eu traria a cena, ia criar essa visualização em time series, ia criar uma do tipo gauge, então eu teria ali o último valor que eu recebi da turbina, teria ali os dados dos últimos 5 minutos ou mais, de acordo com o que eu configurar, e eu teria também a cena que a gente criou. Então, conforme esses dados eles vão variando, por exemplo, passar daqueles thresholds que eu defini, a tag ela ia mudando na tela, né? Então, ali seria um exemplo de um dado uma única fonte de dados que a gente tem, eu já consigo trazer muito contexto ali para o meu cenário, tá? Então tem uma série de insights que eu consigo ter baseados nesse único dado. Eu poderia ter mais dados, como por exemplo, qual que é o modelo daquela turbina eólica, poderia ser um dado estático que está armazenado dentro do S3. Eu poderia ter um dado, por exemplo, do meu CRM, né? Então, quando que foi a última manutenção que aconteceu, do meu ERP, por exemplo, quando foi a última manutenção que aconteceu para aquele dispositivo, entre outros, tá? Então, eu construo e trago todo esse contexto para essa visualização única. Eu vou dar um next aqui, né? Vocês já viram essa parte. Porém, aqui tem 2 QR Codes, tá? O primeiro, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, ele vai levar vocês para a documentação da AWS IoT TwinMaker. O segundo, ele é um workshop onde vocês podem executar por vocês mesmos, vocês vão seguir o passo a passo e vão construir essa demo que a gente estava mostrando aqui agora. Então, o final, acho que vai até gerar um pouco de suspense aí, a surpresa. Vocês vão ter o resultado que a gente acabou não conseguindo mostrar na demo. Mas, bom, acho que era isso. Mais uma vez, desculpas e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre outros serviços da AWS, eu vou voltar que o pessoal está tirando foto ainda. Vamos dar um segundinho para o pessoal tirar foto dos QR Codes. Beleza. Ok? Valeu. Bom, pessoal, e para aprender mais sobre a AWS, não só mais sobre a IoT, mais sobre TwinMaker, a gente tem aqui também esses 2 links aqui. Primeiro, para o AWS Skill Builder. É uma plataforma que você pode fazer vários cursos digitais de vários formatos diferentes. São gratuitos e em vários idiomas diferentes. Então, você pode assistir em inglês, mas também tem conteúdo em português. E também fica o convite para vocês conhecerem mais sobre as certificações da AWS. A gente tem todo um programa de certificações que são reconhecidas pelo mercado. São certificações que vão ter níveis diferentes de conhecimento em nuvem e muitas vezes também especialidades diferentes dentro da nuvem. Então, convido vocês a conhecerem mais sobre essas certificações aqui nesse segundo QR Code. Bom, gente, é isso por hoje. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sou Breno, arquiteto de soluções da AWS. Bom, pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais, tenham aproveitado o conteúdo que a gente trouxe hoje. Para quem quiser conectar, está aí meu contato, pode me procurar nas redes sociais, no LinkedIn. Está o meu e-mail também, ou pode procurar a gente aqui depois nos bastidores, aí se tiverem alguma dúvida, quiserem entender um pouquinho mais. E, por gentileza, não esqueçam de preencher a pesquisa de sessão. Muito obrigado. Obrigado, gente. Valeu.